1997. Ser desafiador havia me levado 2 meses antes para a realização de um dos meus sonhos: estar trabalhando em um ambiente internacional. Naquele domingo, minha vida estava exatamente onde eu queria, ou quase. No final da tarde do dia anterior, um sábado, minha equipe, com gente da Índia, Bangladesh, Uruguai, Nigéria, Bulgária, havia recebido um grupo de moradores de uma aldeia que havia sido supostamente atacada por um bando errante. Nome que se dá às crianças que têm as suas famílias mortas e passam a ser os meninos soldados de uma guerra que não é deles. Mas era um final de tarde e a ONU não nos permitia, naquele território angolano, fazer investigações depois que escurecia. Estaríamos completamente desprotegidos e sem possibilidade de resgate. Dissemos que iríamos no outro dia. O grupo se foi, insatisfeito, mas nós nos comprometemos a estar o mais cedo possível naquela aldeia atacada. Só no outro dia. Como combinado, já estávamos preparados às 5 da manhã e assim que o sol nasceu, fomos, eu e então o tenente-coronel Rosadilha, um uruguaio muito bacana, muito inteligente, gostava de dançar. Nós chegamos a uma cidade chamada Coima. Eu falei com o representante da guerrilha, o representante da polícia, e às 6 da manhã nós iniciaríamos a nossa missão. Fomos abordados no meio do caminho por uma Land Rover com umas 20 pessoas, lá na carroceria, atrás, com facões, pedaços de pau, barras de ferro. E nesse momento nós percebemos que havia muito ódio nos seus olhos, nos seus gestos. É o que a guerra desenha. Era a luta pela tão sonhada sobrevivência. Nós descobrimos depois que o mesmo grupo que tinha feito o ataque voltou para a aldeia. E eles completaram as suas atrocidades e fizeram pior, queimando todo o alimento que estava guardado e fazendo coisas inimagináveis com mulheres e crianças. Resumindo, com 26 anos, eu seria morto, linchado. Mas eu escolhi que naquele momento não seria o instante correto. E eu pensei, eu tenho que ver o meu primeiro filho nascer, eu tenho que voltar para casa. Eu tenho que criar os meus próximos filhos. E como é que eu saí dessa? Bom, usando a minha experiência como DJ. Da cabine de som a gente aprende a compreender o sentimento das pessoas e o movimento, lendo os corpos, lendo as mentes, é a comunicação no silêncio. É a distância que vira a aproximação, e foi isso que eu fiz. Fui na direção do membro mais agressivo do grupo. Ele batia uma barra de ferro no chão com muita força, soltava faíscas, eu me lembro até hoje. Mas eu precisava sair dali. Eu estou aqui. Isso significa que eu consegui. Eu tenho essas imagens na minha mente, eu fiz o que pude. O agradecimento veio depois de ir naquela aldeia e dividir com o chefe dali a única refeição que ele tinha para passar as próximas 48 horas. Foi um momento emblemático na minha vida. Esse momento ele deixa cicatrizes profundas, mas se tem cicatrizes é porque a ferida sarou. No caos e no desespero você tem que ter visão, você precisa compreender e usar em seu favor tudo que aquela crise te gera. Eu usei. Eu identifiquei uma oportunidade entre os piores agressores, eu mostrei que as minhas ações eram direcionadas para eles, apresentei uma solução para apoiá-los e principalmente para acolhê-los. Eu entendi que a solução deveria contemplar a todos. Mas como fazer isso para a sua vida e falar sobre isso em 2020? Eu descobri que na crise você tem que usar o código preto. Existe um silêncio narrativo do impossível. A sua vida é inicialmente determinada pelo histórico dos elementos sociais que te cercam. E é complicado se desviar disso para muita gente. Eu não sei se vocês perceberam, né? Negão, pretinho, filho de pais desquitados, nos anos 70 isso era muito complicado, os pais separados, a mãe que cultuava uma religião de matriz africana, então o pretinho, filho da macumbeira. Pai fora da caixa, era sargento, mas fez faculdade, curso superior, um outro sacrilégio. Criado pela Dona Aurora, nossa secretária lá em casa, e pelos meus 2 irmãos mais velhos. Tudo maravilhoso. Eu vivia limpinho, cheiroso, falava umas palavras difíceis, gostava muito de ler e queria escrever um livro com meu amigo Horizon. Isso me tornava diferente. Em uma corrida minimamente justa, todos deveriam partir do mesmo ponto de origem, merecendo chegar primeiro aquele que tivesse a melhor performance. Mas o que fazer para ganhar a prova quando o seu ponto de partida começa uma curva lá atrás, bem distante
de todos os outros corredores. É algo que você não consegue mudar. Eu tinha que ser diferente. A minha crise era constante e é exatamente ali que eu precisava mudar tudo. Henry Ford, no início dos anos 1900, disse o seguinte: os meus clientes eles podem ter qualquer carro ou carros de qualquer cor, desde que sejam pretos. Bom, essa frase original tem diversos significados para muita gente quando se fala de alguém que mudou a sociedade, mudou a classe média naquele período. A excelência ela começou quando se viu a necessidade de criar uma plataforma que fosse útil e contemplasse muitas pessoas, que melhorasse os resultados e pudesse ser escalável, pudesse expandir, ou seja, tivesse uma distribuição de produção que fosse massiva. Naquele momento, Henry Ford ressignificou as dificuldades dele, usou o código preto dos carros. E você tem como aproveitar o fato de estar na crise, na sua crise, e ressignificá-la. Foi o que eu fiz com a minha. Para isso, é muito importante que você lembre desses 7 passos do que nós vamos falar agora. Na crise, você vai entender exatamente onde você pode chegar a partir dessa experiência que eu vou compartilhar com você. Na crise, isso tem que ter um significado para você. O N significa não avance sem um propósito. Nós estamos em um mundo que muda muito. Estamos em um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mas ele precisa ser corrigido com o VUCA Prime, que é o antídoto. Nós temos que ter visão, temos que ter entendimento, temos que ter clareza e temos que ter agilidade. Mas o futurólogo David Burrows, ele mostra para nós, de forma muito importante, que nós precisamos cuidar para que não caiamos em uma armadilha de tudo muito exponencial e de tudo muito ágil. Imagine-se sem um planejamento, sem uma visão, sem um entendimento, sem essa clareza e sem essa agilidade que você se desloca em altíssima velocidade, buscando o exponencial, querendo ser muito ágil, mas para a direção errada. Então, não se esqueça disso. Seu N tem que significar não avance sem um propósito. O A do seu na crise também tem um significado. O A significa aceite o fracasso, troque pela resiliência e alcance a antifragilidade. Brasília é o melhor local para compreender como fracassar. O tempo e as circunstâncias alteraram 4 pilares importantes da nossa sociedade: política, dinheiro, poder e justiça. Aqui, a política ela não se traduz em ajuda em diversos momentos. O dinheiro não chega onde deve, o poder não se encontra com a prosperidade e a justiça ela não equilibra o convívio social. Isso tudo é um aprendizado. Portanto, saiba que o impacto ele vai ocorrer. Você deve ser resiliente, deve absorvê-lo, mas ele não precisa se repetir. Esquive-se dos próximos impactos e aproveite a mudança de direção para aproximar-se do que te desafia, do que te eleva. Com isso, com esse aprendizado, você se mostrará antifrágil. O C da sua crise, ele significa que curiosidade não mata. Buscar conhecimento além do ortodoxo, isso sim te aproximará da sabedoria. E reescreva e adapte informações para o seu uso. Isso é a modelagem. Isso tem que ser o seu novo hack, a sua nova habilidade. O R da crise significa que o risco vale a pena para o que você acredita e para os seus valores. Com Juliano Cartacho e Samuca Mello, nós fizemos um vídeo viralizar com mais de 1 milhão de visualizações e houve, durante quase que uma semana, curiosidade para que se chegasse a um entendimento de uma ocorrência positiva, que naquela época era muito difícil de ser colocada na televisão. Isso eu falo, né, de uma maneira geral. Agora, e se eu estiver falando dos meus valores? Eu abandonei o cargo de subcomandante geral da corporação. Por quê? Porque eu entendia que os meus princípios estavam vinculados às pessoas, à sociedade, aos policiais, aos homens e mulheres que eu liderava, e não
a outros interesses. Foi um risco para minha carreira, sim. Foi um risco. Da mesma maneira que divulgar aquele vídeo e segurá-lo por uma semana também foi. Mas o risco faz parte do seu sucesso, faz parte desse código preto. Inspire ações, pessoas, não organizações. As ações, elas não dependem exclusivamente das organizações, das instituições. Foque nas pessoas. Esse I da sua crise significa inspirar pessoas. Ações feitas por pessoas mudam organizações e eu percebi isso muito de perto. O seu S, o S da sua crise, significa seja disruptivo. Uma palavra bonita para, de repente, você ser alguém abusado. O som está muito ruim, daqui a pouco eu entro na cabine e viro DJ. E virei. Comecei isso aos 15 para 16 anos. Não adianta tentar, né? Só vai de capitão para cima. Como tenente eu fui para minha primeira missão de paz. Fui abusado. A gente precisa de você para o Discovery Channel, programa 2111, também a partir de uma iniciativa, de um abuso. Você vai representar as polícias e corpos de bombeiros militares do Brasil na ONU. Você vai sentar naquela cadeira. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, seja disruptivo. O S significa exatamente isso. Seja abusado. O E da sua crise. Ecossistemas só evoluem quando alterados. Eu aprendi isso. Criei o Security Tour. Viajei pelo mundo inteiro buscando condições de segurança diferentes para a população. Mas eu busquei pessoas quando criei o Credenciado de Segurança Internacional para que mudasse a cabeça de quem eu desejava que movimentasse o mundo de uma outra forma. Esse é o código preto. Mas muita gente também utiliza esse mesmo código, às vezes até sem saber. Eu trago vocês de novo para Angola, no ano de 1997, quando 30 crianças fariam uma apresentação para um grupo de pessoas de diversas nacionalidades, e esse grupo estava dentro de um quartel, dentro de uma unidade militar portuguesa. Era uma comemoração de uma data lusitana muito importante. E Angola, em relação ao clima, é muito parecida com o Brasil. Final do ano, final de outubro, início de novembro, começam aquelas chuvas. Mas eu não sei se vocês têm conhecimento, mas Angola também é um dos países com a maior quantidade de minas terrestres no mundo. As crianças que vinham fazer essa apresentação para nós tinham seus 4, 5, 6, 7 aninhos, passavam por cima de um campo de futebol e aquela chuva de novembro trouxe a terra que ficava concentrada naquele campo. Trazendo a terra, descobriu-se uma mina, uma explosão surda. Muitas daquelas crianças completamente dilaceradas. A mina terrestre, ela é muito complicada, ela é muito cruel. Ela retira partes, ela mutila partes do corpo, ela cria infecções, ela faz com que partes dos ossos penetrem no corpo. E quando não se morre daquela amputação, existem graves problemas com as infecções. Bom, aquela era uma área com uma condição de suportar as necessidades hospitalares de forma diferente. As crianças vieram, sim, para aquela unidade militar portuguesa. Nós passamos por um período caótico de aproximadamente 30 minutos, onde todas as crianças estavam sendo socorridas. Foi uma crise. Em determinado momento, quando todos já pensavam em ir embora, nós começávamos a escutar um som de alguns tambores, uma música suave. As poucas crianças que não haviam sido machucadas, mutiladas, tinham que continuar o seu propósito. Elas subiram em um palco improvisado, continuaram cantando as 2 músicas que tinham ensaiado e nos trouxeram a alegria que elas podiam para mudar o nosso mundo. Nós éramos os convidados. É nesse momento que eu te convido para que você se pergunte: como você vai mudar o seu mundo? Qual é o seu código preto? E te pergunto mais: vai usar ou não vai usar essa expressão na crise? Porque assim, todas as vezes que lhe questionarem
o que mais você vai ter a sua resposta, uma resposta de mudança na ponta da língua.